Plantas carnívoras sempre despertam a curiosidade das pessoas. A beleza exótica dessas plantas engana muita gente. Suas folhas chegam a ser confundidas com flores e quem não conhece nem percebe que são carnívoras. Mas elas não são monstros de casas mal assombradas, nem devoram crianças perdidas em florestas. Pelo contrário, na maioria são plantas delicadas que capturam pequenos insetos ou animais aquáticos microscópicos. Portanto, os seres humanos não precisam ter medo. A menos que você seja do tamanho de um inseto, elas não lhe farão mal algum. O Rafael está aqui no nosso palco e nos trouxe aqui para que a gente possa conhecer algumas dessas plantas carnívoras. Nós temos aí algum inseto para colocar aqui para a planta? A gente trouxe aqui. Tem? Como é que você coloca, por exemplo? Essa daqui é uma planta carnívora, né? Isso, essa aí é Dionéia. Essa planta, ela é só encontrada nos Estados Unidos, né? Ela é encontrada lá na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, só naquela região. Como é que você faz? Você pega aqui com a mão, isso, por exemplo, um inseto. Pode colocar aqui dentro. Dá um close aqui nessa que tá com a bocona aberta aqui. Aqui, ó. Isso, só que acontece. Ela tem, não sei se está pegando a câmera, ela tem alguns pelos aqui dentro da boca dela, né? Parecem cílios, né? Isso, só que são dentro. Então, na hora que você toca esse cílio, é que ela vai fechar. Porque na hora que a mosca entra, ela vai se debater ali dentro e vai tocar nesses gatilhos. E esses gatilhos vão determinar qual é o fechamento da armadilha. Agora, por exemplo, esta planta aqui, que é bastante comum aqui no Brasil, essa aqui, não é? Não, essa é uma planta, ela é encontrada na Ásia, algumas ilhas do Oceano Índico e na Austrália. Verdade que o inseto entra por aqui e aí ela engole o inseto? Isso, o que acontece? Essa região, essa borda, é recoberta por uma substância escorregadia. E na hora que o inseto pousa aqui, ele acaba caindo dentro da armadilha e não consegue mais sair. Porque aqui dentro dela, ela apresenta uma grande quantidade de suco digestivo. Como é que a gente podia mostrar uma dessas plantas com a barriga, vamos chamar assim de barriga, cheia de insetos? Tem alguma aí? Eu trouxe uma sarracenia aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir. Aí vocês vão poder ver a quantidade de insetos que ela captura. Essa daqui você tirou daqui, não? Não, essas são da minha coleção, essa planta aqui. Isso tudo são insetos? Tudo isso, são a carapaça quitinosa dos insetos que ela não consegue digerir. Eles acabam ficando acumulados aqui dentro. E a planta vive da proteína do inseto, é isso? Não, o que acontece é o seguinte... Essas plantas, elas fazem fotossíntese como qualquer outra planta, só que por elas viverem em um solo extremamente pobre, né, elas complementam sua nutrição através da captura desses insetos. E quais são os outros tipos de plantas? Por exemplo, uma que o público de casa possa ver, dessas plantas que realmente se mexem, que elas fecham, além dessa que nós vimos. Então, a única planta carnívora que apresenta esse tipo de captura é a Dionéia. Essa daqui. Que se movimenta. Tem outra espécie que é o Triculária, que também apresenta esse tipo de movimentação, só que ela é aquática, né? E nós não temos aqui. Mas a mais conhecida que com movimento é essa. As demais não apresentam movimento. Essa daqui, por exemplo, porque ela captura o inseto fica preso aqui nesses fiozinhos? Exato, isso são pelos, né? E essas gotículas são uma mucilagem onde o inseto fica grudado aí, né? Aqui é interessante, queria mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Você está vendo aqui como que ela se curvou? Sim. Vou até arrancar aqui, ó. Tá vendo? Ela se dobrou aqui, ó. Isso. O que acontece? Ela pegou o inseto, né? E para aumentar a área de contato do inseto com a folha dela, ela se dobra dessa maneira. Né? Então ela faz assim. Aqui, isso. Agora, que outros tipos de plantas a gente pode mostrar para o público de casa que se aproveitam dos insetos para sobreviver? Então, todas aqui fazem esse tipo de alimentação. Aqui nós temos 2 exemplos de bromélias carnívoras, né? A bromélia que a gente tanto vê... Não são todas, não são algumas todas. espécies. Isso, porque para a planta ser considerada carnívora, ela tem que apresentar 4 características básicas. Ela tem que atrair o inseto, tem que capturar
digerir e absorver. Essas duas bromélias apresentam essa característica, né? Essa aqui é do Monte Roraima e essa aqui é na região de Ubatuba, né? E elas apresentam essa característica de capturar esses insetos. Não existem plantas carnívoras, aquelas gigantes que a gente viu no cinema, aquilo é bobagem. Infelizmente não, é adorável uma planta carnívora de 5 metros atacando gente. E você coleciona plantas? Coleciono. Quantas você tem? Olha, em média eu acho que eu tenho umas, 10, 11 espécies na minha casa. Algumas daqui são minhas, né? Outras são de outros colecionadores. Né? Agora, a verdade é que, por exemplo, esta planta aqui, ela quando o inseto entra aqui para dentro, que ela vai sugar, né, o inseto, ela fecha a tampinha? Não, essa não fecha. Essa não tampinha existe para evitar que caia água dentro da armadilha, né? Para evitar que ela se encha d'água e quebre com o peso que vai formar a água, né? Tem alguma que fecha a tampinha? Aqui não? Não, nenhuma. Existe a tampinha para evitar que entre água. Ah, quer dizer que não, ela não é para prender o inseto, é só para evitar. Essa aqui é interessante ressaltar. Na parede interna dela, não sei se dá para mostrar aqui, ela apresenta grande quantidade de pelos. Toda a parte interna dela apresenta esses pelos voltados para baixo. Então, ou seja, o inseto não consegue voltar pela parede. E ela é branca desse jeito em cima, porque o inseto, mesmo se ele for voador, ele olha de cima para baixo, vai ver essa mancha branca com o sol batendo, é como se isso não tivesse ali. Então ele vai voar, vai bater e vai cair de volta. E elas comem qualquer tipo de inseto? Mosca, mosquito? Qualquer organismo que elas sejam capazes de capturar. Existe até uma espécie de nepentes, que é a Nepenthes raja, que a armadilha dela pode chegar a 50 centímetros de comprimento, né? Até uma aranha é capaz de comer ou não? Pode. Então, nessa Nepenthes raja pode cair pequenos anfíbios, aves, pequenos roedores. Mas uma coisa que é legal salientar é que ela não atrai esse tipo de organismo. Esses anfíbios, roedores vão atrás dos insetos que as plantas atraem e acabam por acidente caindo dentro da planta. E essa daqui, por exemplo, que parece uma florzinha, né? De nenhum aspecto carnívoro, digamos assim. Essa é a mais bonitinha, né? Pois é. Como então, é que ela... Essa aqui é a pinguícula, né? Ela se utiliza do mesmo processo das dróseras, só que ela produz uma quantidade bem menor de mucilagem, ou seja, ela consegue capturar insetos muito menores. Você vê aqui, ó, são insetos minúsculos que ela é capaz de capturar, ao contrário dessa. De onde vem a energia da planta? Vem 10% dos insetos e 90% da terra, não? Não, assim, ela faz a fotossíntese, né, obtém glicose, e ela complementa, que nem o solo onde elas vivem é pobre em compostos nitrogenados e fosfato. Então elas obtêm esse nitrogênio e esse fosfato dos insetos que ela captura. Existem quantas plantas diferentes carnívoras no mundo? Em média, 700 plantas carnívoras, 700 espécies. Exato. E no Brasil? No Brasil existe bastante. Essa drósera aqui, ó, é uma drósera encontrada na região de Ilha Comprida. É a Drósera capilaris, variedade brasiliensis, né? Ela é muito encontrada na região de Ilha Comprida. Entendi. Tá certo. É que a gente tem uma outra, é que eu não estou vendo aqui, tem uma outra plantinha que fecha as folhas assim. Não sei se ela é carnívora. Uma que você toca... Não, aquela é a dormideira. Não, aquilo não é. Na hora que você toca ela se fecha, porque no caule é repleto de espinhos. Então, na hora que ela fecha as folhas, ela mostra os espinhos. E aquilo é para se proteger de qualquer predador que venha tentar comê-la, né? Aprendi mais uma coisa. Tá bom. Okay? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Rafael. Olha, quem comeu um bife já aqui, alguma vez na vida? Todo mundo. Lógico, né? Se você aprecia uma boa picanha, saiba de onde ela vem. Dá uma olhada. Se o Brasil não fosse o país do carnaval e do futebol, poderia muito bem ser conhecido como o país do